Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Caruaru no Face em Entrevista. Hoje o assunto é segurança pública e eu estou mais uma vez com Johnny Pequeno. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, Natália. Boa tarde a nossos entrevistados de hoje e a todo mundo que está nos acompanhando na timeline do Caruaru no Face em mais uma transmissão do CNF Entrevista. Vocês podem ir deixando seus comentários, sugestões e perguntas que a gente vai equilibrando os comentários de vocês durante a nossa live. Bom, estamos aqui com o professor Adriel Moura. Boa tarde, professor. Boa tarde, Natália. Boa tarde ao nosso amigo Johnny também. É sempre uma satisfação estar podendo falar com a população sobre segurança pública. Também com o delegado Eric Lessa. Eric Lessa, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a Johnny, a Natália, amigo Adriel e ao público aí que está nos acompanhando. Bom, temos informações de que houve um aumento no número de homicídios do ano passado para esse ano, certo? Delegado, a que o senhor atribui essa questão do aumento nesse número de homicídios em 2016? E, por sua experiência na Polícia Civil, o senhor acha que a maioria desses casos de homicídios estão relacionados ao uso de drogas e ao tráfico de drogas em Caruaru? Natália, é uma série de fatores que levam a esse grave momento que Caruaru vive. Não é só a questão do tráfico de drogas. A gente vive um momento extremamente delicado no que diz respeito à questão da economia, né? A gente vive uma grave crise e isso traz reflexos, com certeza, para a cidade, para o estado, para o país, para a nação como um todo, inclusive na área de segurança pública. Logicamente que o tráfico de drogas, a criminalidade, tem toda a relação com a questão do consumo de drogas. Muitas vezes os usuários acabam cometendo crimes de latrocínios, por exemplo, vai tentar subtrair algum bem, algum dinheiro, algum valor de alguma vítima, e essa vítima acaba por reagir até num ato de reflexo e acaba acontecendo um crime de morte, um latrocínio, e os crimes estão aí se amontoando e é preciso muitas ações, inclusive da Prefeitura Municipal de Caruaru, para evitar isso. E aí eu queria pegar esse gancho agora com o Adriel para a gente debater o seguinte: a gente tem todo esse problema que não é só de Pernambuco, é do Brasil inteiro. E aí, como colocar como prioridade a segurança pública, tanto para o Estado quanto para o município, se há vários limites, vários problemas que o Estado e os municípios enfrentam, de questões financeiras, de não ter recursos para investir nessa área, de ter dificuldade em haver políticas efetivas nessa área? Johnny, a gente tem que pensar em uma polícia inteligente. Hoje a gente vive diversos meios de comunicação, a população pode auxiliar de uma forma que venha realmente a ajudar a polícia. Por exemplo, no momento em que eu cedo à polícia uma informação de um possível cometimento de um crime, de um possível local passível de localização de um suspeito, tudo isso, lógico, dentro de uma segurança, aí a gente tem o aporte do Disque Denúncia, que tem toda uma garantia, uma segurança, ou seja, a população pode trabalhar em conjunto. A polícia hoje, a sociedade evoluiu, a polícia evoluiu e tem que acompanhar essas novas maneiras, esses novos meios de fazer com que a segurança pública seja para todos, indiferentemente de classe social, para pobre e rico, qualquer pessoa tem que ter segurança. Aí, quando pega esse gancho de ter esse diálogo da população com as autoridades, tem uma pergunta aqui que foi deixada pelo Adriano César, no Caruaru no Face. Ele questiona o seguinte: precisa melhorar a estrutura das delegacias, precisa valorizar o profissional de segurança, precisa aumentar o efetivo. Quais são as saídas para conseguir chegar nessas soluções? Quais são as estratégias necessárias para chegar nessas soluções? O governo do estado tem que viabilizar meios, porque, por exemplo, ele que é delegado da Polícia Civil e sabe que a gente passou muitos anos de uma forma muito precária com a primeira e a segunda delegacia. Você veja que no final do ano passado, acredito que foi o final do ano passado, foi que foi reinaugurado aquela delegacia ali no Salgado e reinaugurado aquela delegacia que fica no início da escadaria do Monte. Então, veja que passamos, acho que 4, 5 anos
sem esse apoio, sem essa estrutura. Da polícia trabalha de uma forma precária. Hoje a gente tem estrutura física, mas ainda tem a problemática de falta de material humano, que às vezes a polícia trabalha por escala e às vezes pode falar com mais contexto do que eu. Falta de material humano, falta de papel, falta de computador, falta de gasolina, falta de um carro bem estruturado. Ou seja, eu tenho amigos que são policiais civis e dizem, Adrião, a gente trabalha hoje meramente com flagrante. Dificilmente a gente consegue fazer um estudo, uma investigação mais elaborada. Então, isso prejudica, isso precariza a polícia. E a gente tem que tratar a polícia de uma forma e entender que esses movimentos de greve, esses protestos, não é porque a polícia quer privilégio, não. É porque a polícia quer direito e quer trabalhar de forma melhor para a população. Delegado, qual é a situação atual da Polícia Civil em Caruaru? Veja bem, é importante que se diga que, independentemente dessa realidade estrutural, que eu concordo com o Adriano, em parte, nós temos que entender o contexto global. O artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado. Estado, unidade federativa. Estado, um dos 26 estados, ou Distrito Federal, que é uma outra unidade federativa. Mas direito e responsabilidade de todos. Todos, inclusive a União e os municípios. Então, é preciso uma gama de atividades. Onde é que acontece o crime? São nas cidades. Os munícipes é que sofrem com a violência. Então, a gente precisa de um envolvimento muito maior da prefeitura, das prefeituras. É preciso um envolvimento muito maior da União, do ente federal, que concebe a maior parte dos recursos, concentra nas mãos da União a maior parte dos recursos, e também do órgão estadual precisa priorizar efetivamente algumas áreas e alguns setores, inclusive de inteligência. Então, eu concordo em parte, mas acredito que, em relação, por exemplo, ao Pacto pela Vida, digo e repito, é uma política interessante, inovadora, que fez história no Brasil. Inclusive, eu acompanhei organismos internacionais, prefeitos da Colômbia, de Bogotá, enfim, visitarem o Pacto pela Vida, Medellín visitarem o Pacto pela Vida, de outros estados da federação, mas porque ele chegou num ponto que cansou. Porque é preciso observar o Pacto pela Vida, a segurança pública, sob o prisma do profissional de segurança. O profissional de segurança precisa ser valorizado, e aí eu concordo. Alguns movimentos que estão ocorrendo de reivindicação de melhoria salarial e de estrutura de trabalho são realmente o Estado observando melhor e tratando melhor, valorizando mais esses profissionais e dando equipamentos, estrutura de trabalho, vai melhorar a condição da segurança pública. Em relação especificamente às estruturas, eu concordo. Nós temos hoje a primeira, que funciona no Pé do Monte, a segunda, o Núcleo do Salgado, e a terceira, lá no Batalhão de Polícia Militar. Logo na entrada tem uma delegacia. Além disso, nós temos a Divisão de Homicídio de Caruaru, com 2 delegacias, uma estrutura muito boa, profissionais especializados. Nós temos índices de resolução importantíssimos, interessantíssimos, a nível de Estados Unidos, aqui em Caruaru. Resolução de inquéritos de homicídios. Em porcentagem? Em torno de 60%. São resolvidos. São resolvidos. Então, isso é um nível interessantíssimo para um quadro que a gente tem de profissionais. Então, são profissionais dedicados, abnegados, que conseguem trazer uma resposta para a sociedade e para as vítimas, os familiares de vítimas. Além disso, nós temos a Delegacia da Mulher e a Delegacia Seccional de Caruaru. Além de tudo isso, tem uma diretoria do Agreste Zona da Mata que funciona aqui em Caruaru, ou seja, nós temos sim uma estrutura que não é a das melhores, mas que serve à população. Porque aí a questão a gente volta para talvez a gestão, né? Porque, por exemplo, no São João, do período do São João até, acredito que a eleição, movimentos feministas aqui em Caruaru cobraram muito a ativação permanente dos plantões nos fins de semana da Delegacia da Mulher. Então, vamos pegar esse exemplo aí para questionar o que é que falta então para o governo do estado conseguir viabilizar essas ações, essas estratégias, tendo em vista que a estrutura já existe. Johnny, a pergunta é muito interessante e a gente precisa esclarecer o que foi que aconteceu. Na verdade, e a gente vê isso, eu vou dar um exemplo. Você falou em São João, vou me lembrar de um fato e vou dizer o que é que acontece. Por exemplo, no período junino, existem muitos policiais que vêm de fora
para prestar suas atividades, principalmente policiais militares. E por que isso acontece? Porque há uma aglomeração maior de pessoas e essa aglomeração maior de pessoas trazem a necessidade de um efetivo melhor para prestar segurança à população. Em relação à questão da Delegacia da Mulher e de outras atividades, isso acontece por conta da entrega dos planos de jornada extra de segurança, o famoso PGES. São os plantões que cada profissional de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar ou dos outros órgãos do Instituto Criminalístico e do IML, vende a sua folga para o Estado, e essa venda da folga do Estado é paga com valor menor do que o valor da hora normal, e muitas vezes se presta serviço à noite ou fora do horário do expediente comum. Então, foi entregue esses planos, esses programas de jornada extra de segurança, os famosos plantões policiais de fora de expediente, porque os profissionais queriam uma melhor valorização. E como é opcional, o governo ficou meio de mãos atadas. Então, à medida que houve uma negociação, que se avançou na negociação, houve o retorno, inclusive, dos plantões do final de semana da Delegacia da Mulher. Então, foi uma forma dos profissionais de segurança reivindicar, e eles estavam no seu direito. Hoje funciona, nos finais de semana. Adrielme, como é que você analisa essa questão que Lessa falou muito durante a campanha de remotivação, né? Como é que você analisa essa questão dessa necessidade de remotivação do profissional de segurança pública em Caruaru, em todas as esferas? Polícia Civil, Polícia Militar, pessoal de sistema penitenciário? A gente vou pegar um gancho ali no Pacto pela Vida, do ponto que Eric falou, porque a gente tem que pensar o seguinte: no momento que Eduardo Campos implementa o Pacto pela Vida, ele tinha um projeto de curto, médio e longo prazo. E como o Eric falou, ele não se desgastou, ele se perdeu no médio prazo. Porque a gente teve como impacto principal aquele concurso que houve em 2006, da Polícia Civil e a Polícia Militar ali próximo. A gente teve uma reestruturação, a gente teve uma reformulação da polícia que trouxe de forma imediata uma melhoria para a polícia, tanto civil como militar, ali naquele momento. Hoje, a gente está vendo que o curto prazo acabou. A gente chegou no médio prazo e não teve resposta. A gente não tem mais resposta, quando eu digo do Estado, do governo do Estado, de investimento, de continuidade de preparação. Lógico que eu não desmereço os policiais, porque eu reconheço que eles fazem um brilhante trabalho dentro da realidade. Mas, por exemplo, pegando aquele gancho do São João mesmo, a Polícia Militar reclamou da estruturação que foi dada a eles, porque eles ficaram lá no Parque Industrial, num galpão, o banheiro não era condizente com características mínimas humanas, ou seja, toda uma realização onde a gente tem que valorizar o ser humano e lembrar que o policial trabalha no ponto pior da sociedade, que é o crime. Ele vai estar de frente com a criminalidade, ou seja, aquela pessoa já vive no limite social. Então a gente tem que pensar que aquela pessoa precisa de um aparato, precisa de um respeito social para que aí sim ele possa exercer o trabalho. Lógico que eu digo que 99% faz seu trabalho muito bem, existem pessoas que fazem trabalho mal, como qualquer tipo de trabalho, qualquer profissão, no jornalismo, na polícia civil, na militar, advogado, ou seja, professor, qualquer profissão tem o seu problema. E a gente tem que pensar que problemas são para ser solucionados. Olha só, a gente vai dar um intervalo, tá? Mas não desconecta, continua aqui na live. Voltamos já para falar sobre direitos humanos. Não sai daí.
Olá, pessoal! Para quem conectou agora, estamos no Caruaru no Face em entrevista com o professor Adrielmo Moura e o delegado Eric Lessa. Delegado, na fase da campanha eleitoral, o senhor disse várias vezes que deixar o 4º Batalhão exclusivo para Caruaru era inviável. Existe a possibilidade mesmo de tornar o 4º Batalhão exclusivo para Caruaru ou realmente o senhor mantém essa posição de que é inviável? A pergunta é muito clara e a resposta é simples. A gente tem que compreender a realidade do sistema de segurança pública de quem vive ele. Por exemplo, o coronel Roberto Galindo, que é o comandante do batalhão de Caruaru, não concorda com esse projeto. Por quê? O motivo é muito simples. Nós temos aproximadamente 800 profissionais da Polícia Militar trabalhando no 4º Batalhão de Caruaru. Desses 800 profissionais, aproximadamente 400 ficam nas outras cidades. Nós temos 15 cidades compreendidas no 4º Batalhão. 14 cidades, 400. Uma cidade, Caruaru, outros 400. Então, quando há um problema mais grave, mais forte, mais pesado, se desloca os profissionais, se mobiliza os profissionais das outras cidades para atender Caruaru. Se a gente dividir, nós vamos dividir o efetivo também. Então, ao invés de 800 policiais, nós vamos ter 400 policiais. Pode haver, inclusive, um incremento, pode haver. Mas quando se observa a estrutura administrativa dos batalhões, vai diminuir o efetivo na rua. Porque vai ter que ter gente estruturando a questão de inteligência, organizando o batalhão, administrando, fazendo a proteção do batalhão. Então, tudo isso vai diminuir profissionais na rua em relação ao que tem hoje. Por isso que eu acho inviável. Agora aí a gente tem, por exemplo, que essa semana a Raquel se reuniu com o Paulo Câmara e Paulo Câmara teria afirmado que vai implantar o 4º Batalhão específico para Caruaru. Eu queria, só respondendo bem claramente, logicamente que o 4º Batalhão é de responsabilidade da Polícia Militar, que é subordinado à Secretaria de Defesa Social, e o governador é quem manda. Se o governador entender que vai ser assim, vamos ver o que é que dá. Eu queria uma análise de Adriano também, do tipo, o governador ele afirma que vai implantar logo após o período eleitoral, e a gente tem frentes, inclusive dentro da Polícia Militar, que não concordam com esse ponto de vista. Então, o governo do estado não está continuando a botar os pés pelas mãos? Johnny, a gente tem que pensar o seguinte, eu corroboro, sou do mesmo pensamento de Eric, porque é o seguinte, no momento que chegasse e dissesse, não, Caruaru vai ficar com 4º Batalhão, um exclusivamente para Caruaru, e as outras 15 cidades vão ganhar estrutura equivalente à população para também terem um local, um comando, um material humano, tranquilo. Mas é tirar dessas cidades, concentrar em Caruaru. E como é que fica essas cidades? Como é que fica Riacho das Almas, Bezerros, essas outras cidades que são circunvizinhas à cidade de Caruaru? Vai haver um deslocamento da criminalidade. A gente criar uma pseudo-solução, que eu vou chamar assim, uma pseudo-solução para gerar outros problemas. Então eu corroboro, lógico, na época da campanha, eu comento, e deixei de comentar na época da campanha por questão de ética. Eu sou amigo de Eric, sou amigo de Raquel, gosto muito de Jorge Gomes, gosto muito de Tony Gel, e eu transito muito bem com os 4, mas sempre pensei da mesma forma que Eric, mas nunca externei. Porque eu acho que a solução não está em concentrar ou descentralizar, está em melhorar. E não necessariamente tirar o comando de Caruaru é melhorar. Por isso que o Roberto Galindo entende dessa forma, porque ele está diretamente trabalhando com isso. Ele sabe o que é a necessidade da polícia. Mas muitas vezes a população que não estuda sobre o tema, quer uma solução imediata, acha que isso é interessante, mas não vê que por trás disso existe um contexto social e de segurança muito importante a ser estudado. Olha, aí você fala no imediatismo de soluções que vem da ansiedade da população. Isso, exato. E a gente acaba tocando no assunto de direitos humanos, porque quando a gente fala em políticas de promoção de direitos humanos, há sempre aquele tipo de comentário, inclusive que a gente às vezes recebe na página de mas é para defender bandido. De que forma os governos eles devem trabalhar para que a população perceba que
as políticas em relação aos direitos humanos, elas andam lado a lado com a segurança. É porque, veja só, muitas vezes a gente pega, eu vou fazer não só elogios, mas também críticas à campanha. Eu vi a campanha política daqui de Caruaru muito voltada à segurança pública. Não sei se por causa da presença de Eric, que é delegado, mas a gente tem que pensar a política de um contexto mais amplo. Saúde, educação, urbanismo, mobilidade, tudo isso são concepções, qualidade de vida de direitos humanos. Aí, muitas vezes eu tenho mestrado na área de direitos humanos, muitas vezes, e sou advogado criminalista, e muitas vezes eu escuto isso que você acabou de afirmar. Mas é direito de bandido. Não é direito de pessoas. É direito de excluído social, é direito de pobre, é direito de rico, é direito de todos. A Convenção Internacional de Direitos Humanos, ela traz diversas, para mulheres, crianças, idosos. Ou seja, a gente tem que estudar de uma maneira mais complexa os direitos humanos e entender que trabalhar direitos humanos é trabalhar qualidade de vida para todos. Às vezes a população não entende que ao trabalhar com direitos humanos é trabalhar para a melhoria de todos, da sociedade como um todo. A gente tem que pensar política como um todo, não só segurança pública, mas também direitos humanos como um todo. Professor, na sua opinião, a questão dos investimentos em políticas públicas na área social, ela reduz a criminalidade? Com certeza, a gente está aqui um pouquinho fora do ar, conversando sobre a questão de praças, locais para a prática de esporte, música, entretenimento. O ostracismo, ele traz problemáticas. E às vezes a má companhia, a gente tem que pensar a escola como uma oportunidade de crescimento, investir na escola, acreditar no outro, acreditar numa pessoa. Isso sim vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor. A gente tem que acreditar nas pessoas e as pessoas que fazem a sociedade. Lessa, pegando esse gancho aí de direitos humanos, promoção de políticas efetivas para Caruaru, o que é que se precisaria fazer na capital do forró para chegar a esse nível de sensibilização de todas as esferas do poder público? Eu concordo em gênero, número e grau com o que Adriano falou. Eu acho que a gente tem que compreender, inclusive segurança pública, no contexto macro. Por isso que eu estou dizendo, desde a questão da crise econômica que nós estamos vivendo, que há reflexos na área de segurança, na área de violência, como todas as outras áreas. Então, logicamente que direitos humanos a gente precisa compreender quais são. E para compreender quais são, precisamos ter educação. Educação, qualidade de vida, infraestrutura, mobilidade urbana, espaços de lazer, essa questão do aluno estar no segundo tempo também na escola, então do horário integral, ou seja, é uma gama de oportunidades e, logicamente, todos somos seres humanos. E a própria Constituição diz que a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental. Então, todos os direitos, todas as pessoas, tanto os mais excluídos quanto os menos excluídos, devem ter sua atenção e isso vai ter reflexos para a sociedade. Isso está diretamente relacionado a algumas ações específicas. Por exemplo, a audiência de custódia. Tem parte da população que não entende, não concorda. Não concorda. Qual é o benefício dessa estratégia para a população? É preciso compreender bem a questão da audiência de custódia. A finalidade da audiência de custódia eu acho excelente. Agora, muitas vezes as consequências que elas trazem para a sociedade não são as melhores necessárias. Por quê? Por exemplo, o que é que se busca com a audiência de custódia? Apresentar o preso à autoridade judiciária e ao Ministério Público e à defesa dentro de 24 horas. Isso é interessantíssimo, porque vai ter a convalidação do que foi feito em sede policial. E se essa análise for feita criteriosa, observando não só a questão da superlotação do sistema penitenciário, mas também dos direitos da sociedade e do preso, tudo isso vai ser contemplado. O que não pode é determinadas autoridades judiciárias, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, simplesmente analisarem que se vão soltar ou deixar o indivíduo custodiado preso apenas por conta da superlotação do sistema penitenciário. Então, essa questão da audiência de custódia, no meu ponto de vista, foi uma estratégia interessante, mas que está colocando, talvez, a situação mais delicada para a segurança pública, para a violência, em função exatamente disso, que muitas vezes as decisões estão sendo tomadas não em função do caso em si, da análise crítica do caso, mas da superlotação do sistema penitenciário.
Professor, na cidade foram criados albergues também. E o projeto da criação dos albergues era tirar pessoas que vinham de outras cidades e que poderiam estar nas ruas e efetivamente cometer algum crime, no caso. Isso é uma política pública que o senhor acredita ter realmente chegar a um resultado de redução na criminalidade? Vamos pegar um contexto mundial. A gente teve grandes problemas de migrações na Europa. E muitas daquelas pessoas que vieram do Oriente estão acarretando problemas, ou até mesmo pequenos furtos e tal, nesses países. Tenho conhecidos que foram na Europa recentemente e dizem que franceses reclamam, não, mas os imigrantes estão praticando crimes. Se a gente pegar a contextualização, é quase que a mesma coisa. É a mesma questão. O que é que falta lá e que falta cá? Estrutura. O albergue, ele dá um mínimo de dignidade e de estrutura e faz com que não gere crime. Vamos pensar, um dos países, a gente chamou e foi viralizado na internet a informação que a Suíça estaria fechando unidades prisionais. Por quê? Porque lá não existe corrupção. Porque lá existe educação de alto nível, porque lá existe respeito à pessoa, indiferentemente da sua classe social. Então, no momento que se investe na pessoa, aí eu deixo de necessariamente investir em sistema prisional. Hoje as pessoas entendem que investir em educação é gasto, não é investimento. Investir em planos sociais não é gasto, é investimento. Que, lógico, só são colhidos com 10, 15, 20 anos. Porque, infelizmente, no Brasil, o que dá voto é calçamento. Porque eu faço em 6 meses. E em 4 anos, eu estou me reelegendo porque eu calcei a rua de fulano. A gente não pensa em saúde e educação de uma maneira política. A gente pensa na compra única e exclusivamente de voto. Ou seja, é um imediatismo, Johnny. Mais uma vez, movimentando a política. A gente tem que pensar em política como qualidade de vida, e não como forma de ganhar voto. Olha, e aí a gente tem ações a curto, médio e longo prazo, né? Por exemplo, recentemente, acho que foi essa semana, a gente teve a Operação Pérgamo, voltada para prender suspeitos de homicídios, pessoas envolvidas em tráfico de drogas, para Caruaru e região, né? Ações como essas vão garantir que a gente comece 2017 reduzindo essa onda de criminalidade, de homicídios, ou é um paliativo? Então, essa medida deve ser uma medida constante, uma medida rotineira. Ações de inteligência, ações de investigação de forma qualificada, a gente chama de ORQs, Operações de Repressão Qualificada, porque a gente verifica cirurgicamente quem é o indivíduo que está praticando crime de forma contumaz, reiteradamente, porque aí a gente analisa a possibilidade de que, tirando ele de circulação, colocando no presídio, fazendo uma ação de inteligência, buscando provas efetivas, visando, logicamente, uma decisão judicial condenatória no futuro, lógico, depois de toda a ampla defesa e o contraditório. Então a gente tira aquele indivíduo de circulação porque ele vai praticar outros crimes se ficar na sociedade. Então segrega ele por um período para tentar ressocializá-lo. A grande questão é que uma ação específica não vai dar resultado e não é garantia de nada. Essas medidas são paliativas, sim, mas elas precisam ser rotineiras para que se torne medidas de inteligência, que são ações policiais civis de investigação. Lá na assessoria da Polícia Civil, você assumiu o cargo recentemente. Dá para conseguir levar essa realidade de Caruaru e região perto do governador? Inclusive é um questionamento aqui do Murilo Feitosa, ele está dizendo, essa entrevista aí o governador não vai nem ter tempo de ver o que o delegado e o professor estão debatendo. Escuta. Como é que faz para chegar isso mais próximo do dia a dia de quem está lá no gabinete e que assina as ações no final das contas? O fórum que eu estou envolvido hoje é de assessoria. Eu vou prestar as informações que eu tenho relacionadas ao interior do Estado. Então, eu estou prestando os esclarecimentos ao chefe da Polícia Civil, que vai prestar no Pacto pela Vida todas as informações que eu estou colhendo. E no Pacto pela Vida, uma vez por mês, o governador está presente
recebendo todas essas informações. É lógico, e voltando ao tema anterior, que medidas de inteligência vão trazer algum impacto. Agora elas precisam ser rotineiras e elas precisam ser contextualizadas com outras questões, como educação, como qualidade de vida, como emprego e renda, como tirar indivíduos que são contumazes da criminalidade e serem julgados efetivamente. Eu estava vendo recentemente, Adriano, você é advogado, que nós temos no Brasil aproximadamente 74 milhões de ações judiciais. 74 milhões de ações judiciais. Se não entrasse nenhuma ação na justiça, inclusive criminal, teria que ter 3 anos para os juízes julgarem tudo. Imagine como é o senso de litigiosidade, de contenda que o país vive. Delegado, há uns anos foram retirados de Caruaru postos policiais que ficavam em algumas praças, em alguns espaços públicos. Na época foi dito que estava sendo retirado esses postos policiais até por questões de segurança, porque havia tido ataques aos postos policiais e aí até as armas tinham sido roubadas e tal. Como policial civil, qual a análise que você faz? Porque a população cobra postos policiais e aí o governo do estado sempre responde que a polícia militar ela está nas ruas em viatura. Ela está presente com as viaturas e sempre tem o aumento no número de viaturas da Polícia Militar. Mas qual a tua análise a respeito disso? A pergunta é muito boa, Nathalie. Eu acho que é uma estratégia de segurança pública. Essa estratégia de ter mobilidade. A gente hoje se ressente muito, por exemplo, nas rodovias que não tem mais aqueles postos da Polícia Rodoviária Federal. Mas aquilo foi também uma estratégia para dar mobilidade aos profissionais, que têm um efetivo reduzido, que não é a contento para responder às demandas sociais, e aí ele, numa viatura, ele vai poder atender a várias questões. Na minha visão, essa estratégia está certa em parte. Eu acho que a gente tem que ter estruturas sim, como por exemplo lá em cima, no Monte do Bom Jesus. Aquela estrutura trouxe, tem gente dizendo que foi a retomada do monte. Na verdade, eu entendi aquilo como uma ocupação. A gente ocupou o espaço e ocupando o espaço vai tirar de circulação indivíduos e eles não vão se sentir à vontade para continuar cometendo a criminalidade. Então, eu acho que deve ter mobilidade e deve ter também estruturas estanques para dar essa aproximação da comunidade à segurança. Inclusive, na época da campanha, voltando um pouco, você falou de campanha, eu inclusive dei essas propostas, apresentei essas propostas na sociedade. Guardas municipais com estrutura, inclusive armada, logicamente que depois de uma capacitação, de um treinamento, a lei autoriza, na zona rural, nos 4 distritos de Caruaru, para atender essa população mais desprestigiada pela polícia. Mas será que a gente está preparado para isso, Adriel? Veja só, a questão da Guarda Municipal, eu acho que poderia... O que o Estatuto de Desarmamento fala é que numa cidade acima de 300 mil habitantes, poderia a guarda ser armada, pode. Eles têm um estatuto próprio que possibilita eles estarem armados. Lógico, como o Eric falou, dentro de uma capacitação, dentro de um direcionamento. Eu apenas acho que a competência para o combate ao crime é da Polícia Militar. E para eles andarem armados fora de expediente, a população de Caruaru teria que ser maior de 500 mil. Ou seja, a Guarda Municipal só poderia andar armada dentro do trabalho. Certo? Aí eu acho que isso poderia, aos meus olhos, trazer uma insegurança para os guardas municipais. Porque eles estariam, entre aspas, sendo deslocados para fazer segurança pública, que é de competência da Polícia Militar. E em momento de, tô com minha família, tal, tudo mais, eu não posso estar armado porque a legislação impossibilita. Ou seja, ele só poderia estar armado no momento do trabalho. Quando ele não estivesse trabalhando, ele estaria à margem da segurança dele mesmo, da integridade física do próprio guarda municipal. Então, isso poderia gerar um perigo para o guarda municipal. Eu entendo dessa forma. Eu acho que a polícia que tem que combater o crime é a militar e a civil. Eu acho que, lógico, em parceria, a Guarda Municipal tem feito ótimos trabalhos. Gosto muito da pessoa que está à frente hoje, que é Alex. Alex está à frente da Guarda Municipal e é uma pessoa de um caráter ímpar, é uma pessoa muito preparada. A Guarda Municipal cresceu muito nesses anos, tem se qualificado bastante.
mas eu ainda acho que ela tem uma competência muito importante dentro da área dela, de um Que é de crescimento polícia dela. preventiva. Por exemplo, o suporte Não, na a feira. polícia preventiva aí já é uma outra questão. Eu acho que fazer um aporte na feira com a segurança de trânsito, fazer junto com a Detran, ou seja, eu acho que ela tem uma competência de suporte, tem umas parcerias muito importantes, mas combater diretamente o crime eu acho que poderia gerar problemas. Delegado. Eu não concordo. Eu acho que. E respeito. Não, tranquilo. E aí eu acho que essa é interessante, é a questão da dialética. É bom. Eu acho que eu digo dialética é assim: tese, síntese, antítese e síntese. Alguém vai dar um entendimento. Alguém vai ter uma síntese de tudo isso que a gente está dizendo. O que eu acho é o seguinte, que eu concordo em parte. Por quê? Porque ele disse que se o guarda não estiver armado, ele vai estar com a segurança em jogo. E hoje ele não está armado. E ele está com a segurança em jogo. Tá. Imagine se ele estiver numa praça municipal onde eu tiver alguém cometendo um crime e ele está protegendo aquele espaço público, mas também, de acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 brasileira, o Estatuto Geral, ele pode andar armado sim a partir de 50 mil habitantes. Acima de 500 mil, ele pode andar armado em casa. Mas se ele estiver armado numa praça pública e o indivíduo estiver cometendo um crime com arma de fogo, como é que ele vai conseguir combater aquela atividade? Será que ele vai poder acionar a polícia militar e ela vai chegar a tempo? Aí a gente volta para a questão da estrutura, de gestão. Exatamente. Isso. Parece até que a gente fica num ciclo de falta Então, de... Mas é porque, por exemplo, eu já tive essa contextualização e respeito à questão de ética. Eu acho que, tranquilo, pode se dar. Eu não sou contra armar a guarda municipal, eu sou contra. Eu apenas interpreto que isso poderia gerar um risco à integridade física dos guardas municipais. Pronto, eu interpreto desta forma. Mas que dá arma, foi encampado, eu acho que existe um guarda municipal chamado Márcio, que ele encampa essa defesa, respeita a campanha dele, como respeito da Polícia Militar, Civil. Eu acho que toda campanha é importante, porque se ele é guarda municipal e ele encampa essa campanha, é porque ele tem demanda. É porque por Ele trás sente a dele... necessidade, É né? porque ele sente a necessidade, uma realidade que pode ser que eu não Que conheça. não conheço. Eu apenas estou dando uma opinião. Entendi. Gente, chegando no limite do nosso tempo. Já estamos no fim. O pessoal tá até cobrando a gente aí já, mas eu sei que esse assunto de segurança Ele muito. Então a rende gente pode muito a fazer outros discussão. momentos também. Com certeza. Para falar de denúncia, por exemplo, a gente pode falar também. E sobre a segurança na feira, é uma questão que a gente precisa abordar. A gente tem ações como o Comando Presente, mas eu acho que a gente tem que ver os resultados disso e quais são os desafios que Raquel Lira vai enfrentar aqui em Caruaru a partir de 2017. Mas acho que a gente já chegou no nosso limite, né, Natália? Né, Johnny? Queria agradecer a presença do professor. Eu que agradeço o convite e estou aberto a novos convites. Tal. É sempre interessante estar conversando aqui com a população. Delegado, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a Adriano pelo debate qualificado, a Johnny, as perguntas interessantes de vocês, Nathalie, e toda a equipe aqui que nos apoiou, nosso amigo Welter Duarte, mais uma vez, intermediou aí essa entrevista de hoje aqui no Caruaru no Face. Pois é, pessoal, obrigada. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Gostou do nosso programa? Curte, tá? Comenta e acompanha que durante a semana a gente anuncia os próximos entrevistados. Na quarta-feira a gente volta às 13 horas, ok?